Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, nesse dia dos namorados aqui, né? Enquanto eu sigo aturando o inferno dessa gente nojenta aqui, tentando resolver para me livrar desses animais e seguir minha vida. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai comentar uma fala da Muriel Barbery, tá? Que é uma escritora, e ela fez uma conferência, tá? Para o Fronteiras da Web, e aí falou sobre a questão da imaginação, sobre a questão do conhecimento, do quanto que a ficção é importante no mundo de hoje, e eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, tá? Enfim, inclusive vou deixar o link para vocês aí de vídeos que eu fiz sobre a palavra imagem, sobre a relação das ideias de ficção e realidade, tá? Que tem muito a ver com o que ela está ponderando ali naquela conferência, tá? E além disso eu vou comentar algumas frases aqui então que foram compartilhadas lá na página da Fronteira da Web no Instagram, tá? E fazer umas reflexões, trazer uns livros aqui, fazer uns comentários em cima do que ela ponderou lá, que é uma questão muito interessante, tá? Então é isso. Antes deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, que na verdade não é nem tão novo, né? Que eu publiquei no ano passado, né? E não consegui vender ainda por culpa desses animais aqui, e continuo tentando resolver aqui esse inferno para poder seguir a minha vida, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap tá aí, tá? Enfim, pessoal, e então assim, só para constar, eu conheci a obra, né, da Muriel Barbery tem pouco tempo, foi, enfim, na virada agora do ano de 2023 para 2024, e já comprei um romance dela aqui, que é esse A Elegância do Ouriço, tá? Tá aqui já na minha lista aqui de próximas leituras, certo? E ela é uma escritora que ela nasceu no Marrocos, e se formou na École Normale Supérieure em Paris, tá? E lecionou na Normandia, né, que é lá no norte da França, certo? Então tem vários romances aqui, alguns já publicados em português, tá? A Vida dos Elfos e tal, e A Elegância do Ouriço, que é esse aqui que eu comprei, tá? Que já está aqui na minha lista dos próximos a serem lidos. E gostei aí da fala dela, da ideia dela, de como que ela entende a literatura e tal, é bem interessante. E vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Então, pessoal, seguinte, tá? A publicação que eles fizeram lá na Fronteiras da Web diz o seguinte aqui: Muriel Barbery realizou sua conferência no Fronteiras do Pensamento com o tema Ficção, o último bastião da liberdade. Eu vou ver se eu procuro lá no YouTube o vídeo inteiro, né, para poder ver, porque de repente tem até mais coisa aí que dá para refletir, tá? Mas então o título da conferência dela é Ficção, o último bastião da liberdade. E aí eles dizem o seguinte: o cerne da reflexão dela foi a preocupação com a presença do mal no mundo, manifestada em diversas formas, desde conflitos políticos e sociais até crises ambientais. Citando obras de ficção como Duna, de Frank Herbert, ela observou como a literatura antecipa e reflete a realidade atual, abordando temas como a guerra pelo controle de recursos escassos e a crise ecológica. E de fato, um dos exercícios da literatura sempre, né, enfim, tentar prever certos cenários do futuro da humanidade, do futuro de certos grupos humanos. Isso o cinema faz, a literatura já faz há muito mais tempo, né? E a arte, de maneira geral, faz isso também, né? Então, interessante ponderar isso aí. E muitas vezes a literatura e o cinema e a arte, de maneira geral, antecipam vários cenários que acabam acontecendo mesmo, né? Eu falei recentemente aqui da questão das teses sobre o fim do Estado, né? Muita gente acredita que o Estado tem que acabar porque os seres humanos são muito mais amplos e não cabem, né, enfim, no desenho ali estrito do Estado, etc. e tal. E, enfim, se o Estado acabar, a literatura já mostrou isso, o cinema também. O que a gente vai ver não vai ser, né, um mundo que vai substituir o Estado por uma lógica de, enfim, né, de refugiados autorreflexivos, né, como a Agamben pondera. Se a gente fica só nisso aí, a gente esquece o local e acaba ignorando inclusive a arte, né, os ensinamentos da arte, as lições da arte. O que vai acontecer, muito provavelmente, é uma oligarquia, uma plutocracia de bilionários que vão ali controlar todos os meios, inclusive os meios de debate público, que o Estado favorece, que o Estado permite, né, com a justiça e tudo mais. E aí, enfim, né, a gente vai ficar num mundo muito pior do que está agora, tá?
E aí ela continua dizendo, né, a postagem, né, Barbery defendeu a ficção literária como um refúgio da realidade saturada de imagens, permitindo aos leitores habitar personagens e experiências de forma única, algo impossível no cinema. E é interessante que essa saturação de imagens que a gente tem vivido, né, nas últimas décadas aí, que inclusive já está bem denunciada ali no Guy Debord, né, no Sociedade do Espetáculo, que é uma obra de 1968, tá? Essa saturação de imagem, ela é ao mesmo tempo, ela convive com uma massificação também, né? E, portanto, com uma redução das possibilidades criativas, das possibilidades ficcionais, etc. e tal. Quer dizer, as pessoas estão muito velozes, ao mesmo tempo muito simplórias, né, na leitura de mundo, isso com guardadas as devidas diferenças, né, de pessoa para pessoa, mas é uma tendência que a gente vê, né? E isso acaba abrindo espaço, inevitavelmente, para os velhos, para as velhas figuras ali de repetição, de massificação e de simplismo, né? Quer dizer, então a criatividade está empobrecendo, né? Isso é uma grande verdade. E aí a literatura, a ficção literária é não só um refúgio, né? Mas também uma alternativa, é uma alternativa de a gente pode sugerir isso aqui como uma alternativa para quem se interessa de ampliar os seus horizontes e tudo mais, e fugir, né, desse reducionismo que a gente tem vivido aí, que é uma coisa estranha, né, porque é uma mistura do reducionismo com uma saturação, quer dizer, é muita coisa, mas é muita coisa parecida, né, não tem tanta diferença, não tem tanta complexidade, isso obviamente nesse mundo, nessa parte do mundo que está aí meio chafurdada nisso aí, mergulhada, né, nessa tendência aí. E aí depois ela diz o seguinte, e aí a postagem fala, né, que ela lamentou a perda da verdadeira essência do romance na era da informação instantânea, onde a literatura é frequentemente avaliada por sua relevância imediata, em vez de sua capacidade de transcender o tempo e capturar a essência humana. Isso aqui é muito legal também, né, porque o romance é o oposto, né, da informação instantânea, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí também hoje, tá? E aí no final de sua conferência, a romancista ressaltou a importância da cultura e da sabedoria na resistência às forças negativas do mundo, argumentando que um mundo que valoriza a grande ficção é um mundo mais rico e humano, e com certeza, né? Isso aqui assino embaixo, tá? E tudo mais. Então vamos lá, pessoal, ela diz o seguinte aqui, ó. São 8 frases, né, que eles pescaram lá, tá, para fazer o resumo da conferência dela. Eu vou falar as frases e vou comentando aqui, e ao mesmo tempo trazendo alguns livros, tá? Então ela diz: imaginar é ver. Se quiserem compreender o mundo, imaginem, né? Então eu já fiz vídeo aqui falando sobre a palavra imagem, sobre a ideia de imaginação, que é muito, muito maior do que parece, né? E que é responsável por uma parte gigante da nossa vida, né? E aí eu fiz inclusive um poema que eu vou trocar com vocês aqui rapidinho, que tem a ver com isso, né? Para acrescentar ao material que já está no vídeo que eu falei sobre a ideia de imagem, e aí eu vou deixar esse link para vocês aí, porque a reflexão dessa frase dela, vocês podem, a reflexão minha, né, sobre essa frase dela tá ali naquele vídeo, vocês podem acessar ali, tá? Então o poema se chama Imagina, né? Então, imagina se não houvesse imaginação. Imagina se não. Imagina se o não houvesse em ação, em inação neste senão. Imagina a imagem sem ação. Imaginou? Que bom. Sinal de que a margem da imagem segue em profusão. Imagina se não. Então essa é a ideia, quer dizer, quando eu digo aqui, né, que imagina a imagem sem ação, porque a imaginação é a imagem com ação, é a imagem transformada em movimento, né? Então, enfim, isso reflete bem o que ela está dizendo ali, né? E aí na segunda frase ela diz o seguinte, que um mundo no qual não se lê mais grandes ficções é um mundo perdido, né? E é um mundo perdido e um mundo impregnado de simplismo, de reducionismo, de imediatismo. A gente tem visto isso, né? Então, e o romance ele é uma figura completamente diferente disso aí. Quem reflete essa questão de maneira muito, muito interessante
é o Benjamin aqui, tá? Nesse livro, O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão. Ele fala, dentre outras coisas aqui, né, além do conceito de crítica e tal, ele fala da ideia do romance também, que é, na verdade, digamos assim, né, o estandarte ali dos românticos, né? Então eles sugerem que a literatura é o romance e a poesia, tá? E o romance como figura de extensão e, portanto, como algo que é o oposto dessa coisa da informação instantânea que a gente está vivendo hoje, né? Então, nesse sentido, é uma alternativa, uma possibilidade crítica. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a gente tem que procurar, se a gente se interessa por não cair nessa vala comum das tendências, a gente pode experimentar alternativas, né, que façam com que a gente, enfim, não fique viciado nos vícios do mundo atual, né? Não porque esse vício seja ruim do ponto de vista pessoal, estrito sensu, né? A discussão aqui, do meu ponto de vista, né, e o objetivo com esses vídeos que eu tenho feito aqui, é sempre pensar a questão conectada com a ideia de inteligência, com a ideia daquilo que faz a gente entender o mundo de maneira mais ampla, etc. e tal, né? E não, enfim, sugerir roteiro de vida pessoal para ninguém. Mas são alternativas quando a gente vê certas tendências, né, que são conclusões apressadas, as pessoas repetem as fake news ali 10 segundos, já acha que entendeu, quer dizer, e aí invariavelmente aquilo gera, enfim, uma série de problemas porque está espalhando mentira, está entendendo mal o contexto. E aí o romance é uma figura que exercita o contrário disso, ou seja, né, a escrita mental de uma extensão, né, a obrigatoriedade ali, a necessidade, né, no caso do romance, de você encadear um enredo longo, né, e que vai te obrigar a exercitar uma parte da sua inteligência que o mundo atual está ignorando, está combatendo de maneira muito, muito, muito evidente, tá? E aí exemplos, né? Exemplos aqui de romances que podem, que são romances grandes, né? do mundo contemporâneo, tá? O Terceiro Reich, do Roberto Bolanho, é um romance extenso aqui dele, tá? Deixa eu ver aqui, tem 340 páginas, tá? O Ano da Morte de Ricardo Reis, do José Saramago, também, que é um exemplo aí de uma narrativa extensa e que serve aí para, né, nesse contexto aqui que a gente está discutindo, tá? Esse romance aqui tem, deixa eu ver aqui, esse tem 430 páginas, tá? E esse romance aqui do Henrique Villamatas, o Dublinesca, tá? Que, enfim, tem aqui também, deixa eu ver, tem 315 páginas, tá? Então, a leitura do romance é um contraponto a esse empobrecimento de extensão que a gente tem visto no mundo atual e que acaba gerando como resultante, né, enfim, digamos assim, uma recepção muito ingênua, né, enfim, das maracutaias do poder, especialmente dos bolsominions, dos bolsonaristas, que estão ganhando muito com isso, né? Quer dizer, e para além também do restante, que é o exercício da criatividade pessoal, né, da ampliação de horizontes, de você ter uma leitura mais rica da vida, né? Isso é muito legal, a literatura ajuda muito isso aí, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá, vamos ver aqui o tempo, né? Continuar comentando aqui as frases da Muriel Barbery. E aí ela diz que o romance literário hoje é o pior inimigo do diabo, né? É um dos piores mesmo, né? Porque o diabo hoje, enfim, o diabo veste pouco, né? Veste ali, sei lá, né? Só um penduricalho, né? E quer dizer, por quê, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo de hoje é isso, né? A gente está vendo aí um excesso de informação e ao mesmo tempo um excesso de velocidade e ao mesmo tempo um excesso de simplismo, e isso vai empobrecendo, né? E o romance é um grande inimigo disso, do bom sentido do termo, né? Faz a gente ampliar aí, faz a gente ter não só o exercício de extensão, mas o exercício também de criatividade, e porque a criatividade ela também está calcada de certa forma numa certa extensão ali, porque o imediato tem que estar conectado com alguma extensão para que a criatividade fique
mais interessante, né? Senão a gente acaba nem curtindo a coisa, né? Enfim, e eu digo isso por quê? Porque muitas vezes você está tentando ali, né? Você está querendo, digamos, né? Mergulhar num romance, na leitura ali, e o mundo está te exigindo o tempo todo que você pare para fazer outra coisa, pare para fazer outra coisa, pare para fazer outra coisa, porque é essa coisa frenética que a gente está vivendo hoje aí, né? E isso empobrece a inteligência, né? Para além da criatividade. Aí a quarta frase dela: a literatura enfrenta a concorrência das séries que exigem menos atenção, já que produzem suas próprias imagens. As grandes obras de romance não dão respostas. Aqui existe uma certa ideia que uma galera da literatura tem a respeito do cinema e das séries e tudo mais, que eu não sei se eu concordo totalmente, né? Por um lado, isso aqui procede, né? Ela tem razão de dizer isso aqui, porque as séries produzem a sua própria imagem, quer dizer, uma parte do nosso cérebro, uma parte da nossa inteligência, né? Melhor dizendo, acaba ficando meio que, digamos, né? Posta de lado quando a gente vê a série, o filme, etc e tal. Por quê? Porque as imagens estão todas dadas ali, né? Você não precisa agir assim, né? Se você tiver ali a inteligência necessária para isso e a percepção, você vai construir até outras imagens junto com aquelas, releituras de imagens específicas e tal, mas esse exercício ali da série e do cinema, do filme, né? Acabam obrigando ali, meio que empurrando, né? De maneira muitas vezes involuntária, a nossa inteligência, essa parte da inteligência que transforma a palavra em imagem, fica descansando, digamos, né? E a literatura não tem isso, não tem esse risco. Pelo contrário, você vai ler o texto escrito, você vai ter que construir imagens para poder ir ali se conectando, né, com o que está ali desenhado, com o que está ali escrito na história, tá? Então isso é uma verdade. Agora, por outro lado, né, você não precisa agir assim, né? Não necessariamente, tá? Então ela diz, né, as grandes obras de romance não dão respostas, né? Agora, as séries, tem séries e filmes que também não dão respostas, e tem séries e filmes que são, enfim, construídos a partir de uma intenção ali de complexidade, de colocar as pessoas, colocar a gente para pensar, né? Eu cito só um exemplo aqui. Existe esse livro aqui muito legal que eu li, né, de um filósofo italiano, chama-se Simone Regazzoni, A Filosofia de Lost, que a Lost foi uma das únicas séries que eu assisti inteira, né? Eu não sou muito de ver série, mas eu vi o Lost inteiro e vi também, e gostava daquela Dois Homens e Meio, né? Também eu achava engraçado, mas essa mais para rir, né? Que é para mais humor ali. E essa aqui com, enfim, discussões aqui filosóficas mais amplas e tal, e o Simone Regazzoni destaca bem aqui vários elementos filosóficos que tem ali, e é uma série, né? Então a série não precisa ser uma... porque tudo tem a ver com a forma como você se coloca em relação à coisa, né? Se você entende que a vida não precisa ser só entretenimento, não precisa ser só a sua relação com as obras de arte, com a produção cinematográfica, literária, enfim, teatral, etc e tal, não precisa ser só uma relação de entretenimento, automaticamente você vai assistir as obras com um olhar diferente, né? E isso então depende muito de cada um, tá? Vamos lá então, a quinta frase dela. Aí ela diz aqui, né, que nós vivemos em um mundo hiperconectado e hipertecnológico, onde tudo está disponível, exceto a compreensão da alteridade, né, que seria a compreensão da diferença, do outro, né, da existência do outro. Em relação a essa questão específica aqui que ela coloca, eu escrevi um negócio aqui que é o seguinte, tá? Eu acho que vale a pena trocar com vocês aqui. O que aumentou, né, eu acho que a alteridade, ela até continua, né? Ela está um pouco em crise aí por conta realmente dessa questão da hiperconectividade e da tecnologia, né, e tal, que está ali prevalecendo sobre o próprio contato humano, né? Agora, a alteridade ela não terminou, não acabou de fato, né? Ela não, enfim, não morreu. Mas o que aumentou foi o ódio, né? O ódio, ou talvez o ódio tenha, na verdade, esteja, né, a partir dessa conexão com a hiperconectividade, ele esteja extravasando um ódio que sempre esteve ali, né?
em algumas pessoas, mais, outras menos, evidentemente, porque nem todo mundo é odiento, nem todo mundo vomita ódio na vida dos outros, né? Mas enfim, e também a facilidade, isso que eu falei outro dia aqui, né? A facilidade de enganar quem não estuda, né? E ao mesmo tempo a dificuldade de enganar quem estuda. A hiperconectividade está gerando essas duas coisas, né? Quer dizer, porque tem muita informação e quanto mais as pessoas vão vivendo de maneira imediatista, simplista, as pessoas vão perdendo a noção de que nada é tão simples quanto parece. E aí você recebe uma informaçãozinha de WhatsApp, pronto, você não tem a criatividade, nem a inteligência, nem enfim, né, a sacação ali de entender que você tem que encadear de maneira mais ampla ali para poder entender. E aí isso é um resultante da hiperconectividade, né? É um resultante ruim, né? Por outro lado, repetindo aqui, as pessoas que gostam de estudar, é mais difícil enganar hoje em dia, porque essa mesma hiperconectividade permite que você faça pesquisas mais amplas sem precisar pegar o ônibus para ir até a biblioteca, como acontecia, né, há 50 anos atrás. Então, quer dizer, o mundo de hoje é isso aí, tá? E aí, para finalizar, também ainda em relação a essa frase dela aqui, vale dizer o seguinte, que essa questão do ódio, né, parte disso aí tem a ver justamente com a ideia de liberdade de expressão. Quer dizer, a liberdade de expressão parece ser hoje também um álibi daqueles que se incomodam com a alteridade, né? Quer dizer, eu tenho direito de xingar quem eu quiser, de vomitar ódio aqui, de fazer provocaçãozinha de baixo nível, como esse retardado segue fazendo contra mim aí, né, e tal. Por quê? Porque é isso, liberdade de expressão, liberdade de fazer arte, né? Entendeu? Então isso aí, quer dizer, também é um motor dessa questão que ela está ponderando aqui, tá? Que é a dificuldade de compreender a alteridade, certo? Enfim, pessoal, e aí, vamos para a próxima aqui, tá? Que faltam 3, né? Faltam 3 frases aqui dela. A próxima, a ficção de literatura é o que talvez possa salvar o real das más ficções. Ela requer que cada um crie suas próprias imagens, gerando uma ruptura. É o espírito da complexidade, né? Quer dizer, a ficção de literatura, porque nesse caso, o que seria a má ficção? A má ficção seria justamente aquela imagem que é vendida para você como a única, né? É aquela coisa que eu falei aqui também da cobertura total do evento, né? A literatura ensina para a gente, a arte ensina para a gente, a filosofia ensina para a gente que não existe cobertura total do evento, né? E, enfim, isso é muito bom porque você pode, você tem ali a possibilidade de reler a questão, de acrescentar elementos da sua própria visão de mundo e ao mesmo tempo ponderar os problemas daquela imagem que está trazida para você, né? Agora, isso muitas vezes não é fácil, né? Porque essas imagens que são massificadas, elas são vendidas como imagens, enfim, absolutamente verídicas, inquestionáveis, né? E imutáveis, certo? Então a literatura ajuda muito a gente a deslocar isso aí. Só para ponderar isso aqui, né? O Luiz Costa Lima tem esse livraço aqui que chama-se História, Ficção e Literatura, e ele reflete aqui a questão o conceito de ficção, tá apontando alguns detalhes que a Muriel Barbery tá sugerindo ali, tá? E além disso, também vale entender, né, porque ela está falando da relação ali do real com a ficção, né? Eu já fiz vídeo sobre isso também, vou deixar o link aí. A realidade, ela é em parte ficção também, né? Uma parte significativa da realidade é ficção, né? Então tá aqui esse livro muito legal aqui do Roger Chartier, A História ou a Leitura do Tempo, né? Quer dizer, a história não é uma leitura de documentos fixos, ela é uma reconstrução da história a partir do relato, a partir da narrativa, etc. e tal, né? Então é interessante ponderar esses dois lados aí da história, tá? E a literatura ajuda a gente a entender, porque inclusive a literatura é também parte da história, né? Da produção histórica do mundo, né? E aí tem esse livro muito legal também aqui, que aí voltando à ideia de imaginação dela, né? Do Freeman Dyson, que é um cientista, tá? Dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, agora não lembro, na Inglaterra. E aí ele fez esse livro aqui, Mundos Imaginados, que é isso, né? Que ele está exercitando uma das características da ciência, que é a de tentar desenhar como que vai ser o futuro, né? E isso é um exercício muito interessante, muito legal, de criatividade, e a ciência, né, hoje não vive sem a criatividade, tá? Enfim, vamos ver aqui o tempo.
que mais que dá para falar aqui em relação ao que ela está dizendo? Só para comentar, então, para finalizar essa questão, né, que ela fala que a ficção é o que talvez possa salvar o real das más ficções. Existe essa má ficção, que é aquela que fica sendo vendida para a gente como a única, a imagem, né, vendida como a única verdade da história toda, e isso aí acaba que a gente fica meio que até constrangido, né, a não ter criatividade, a não exercitar alternativas. Isso vai empobrecendo a nossa visão complexa de mundo, né? E é por isso que ela está dizendo, né, que isso é um espírito da complexidade, né, que é gerar rupturas dessas, enfim, dessa tendência massificada e tudo mais. E isso ajuda a gente a viver melhor, ajuda a gente a ver melhor as coisas, que é isso que ela diz na primeira frase lá, né? Imaginar é ver, né? E ajuda também a entender a política, né? Além de tudo, ajuda também a entender a política, tá? E aí, então, nesse caso específico da política, as más ficções seriam justamente essas aí, né? A mentira difamatória e as fake news que empobrecem o debate e que sustentam, na verdade, o que a gente talvez pudesse chamar aqui, ou possa chamar, da ficção ruim do Brasil, que é a direita brasileira. A direita brasileira é a ficção ruim que a gente tem aqui, né? Que é essa gente que fica o tempo todo, enfim, sabotando o país, né? na parte política, né? Enfim. E a gente tem que tentar ler bem isso aí. Falei disso no vídeo anterior, né? Quando eu falei sobre o texto do Leonardo Sakamoto, ponderando que a gente tem que, enfim, fazer essa guerrilha do simples ali, mas tem que desenhar o complexo, justamente para poder tentar, de alguma maneira, dialetizar, colocar em debate essa má ficção do Brasil, que é a direita brasileira, né? Na política especialmente, tá? Bom, pessoal, aí vamos lá para as duas últimas, tá? Ela diz, quando lemos um livro, não somos donos da narrativa, mas somos das imagens. É a questão que eu já ponderei antes aqui, né? Quer dizer, as palavras elas não estão ali junto com as imagens. Isso permite que a gente reconstrua a história a partir das nossas imagens, né? E isso é muito legal. Isso é um dos lados mais ricos da literatura, tá? Enfim, tem um romance, tem esse conto aqui do Gogol, que eu já falei, que tem várias cenas que mostram isso aqui que ela está ponderando, tá? Que mais? Enfim, aqui tem a obra do Gonçalo Tavares, que é a Vila, né, que ele constrói, que também são as releituras que ele faz de vários pensadores, né? Esse aqui, por exemplo, é do Calvino, tá? E tem vários aqui dele, muito legal essa coleção também. Deixa eu ver aqui, pessoal, o que mais que dá para falar aqui? Deixa eu separar aqui. Tá, e aí para finalizar, e aí eu digo aqui ainda, né, em relação ainda a essa sétima frase, mesmo aqui é possível reescrever a narrativa, né, ou seja, dar exemplos, né, de releituras que possam ser feitas, até mesmo de narrativas que já foram feitas. Então, quando ela diz, quando lemos um livro, não somos donos da narrativa, mas somos das imagens. Você pode, inclusive, reescrever a narrativa a partir das suas imagens, né? Muita gente faz isso. Por exemplo, eu vou ficar apenas aqui em dois exemplos, né? O Inácio de Loyola Brandão, que reescreve o Borges aqui, na Última Viagem de Borges, tá? E o Saramago, né? Que ele reescreve Jesus aqui, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, nesse romance aqui dele. Então, quer dizer, mesmo na narrativa, você pode reescrever, pode exercitar, né? E tudo mais, tá, pessoal? E aí, para finalizar, vamos ver aqui se vai dar tempo para finalizar a última frase dela, tá? Ela diz, no mundo moderno, abandonado pela filosofia e fracionado por centenas de especializações científicas, o romance é o último observatório de onde se pode abarcar a vida humana como um todo. Eu não diria que o mundo está abandonado pela filosofia, né? Simplesmente o mundo está hoje meio que contra a filosofia, né? O mercado não gosta da filosofia, o simplismo não gosta, essa gente não gosta da filosofia, porque a filosofia ajuda você a entender complexidades, né? Eles querem que você tenha uma visão simplista o tempo todo, mas essa filosofia está aí, né? Está produzindo, e como eu disse aqui, ela existe na cabeça de todo mundo, só não usa quem não quer, né? E o romance é um exercício filosófico por essência ali, né?
E ela fala também das especializações científicas, mas existe também a alternativa da multidisciplinaridade, enfim, e da complexidade, né, que ela mesma pondera ali e que o Edgar Morin desenha muito bem na sua obra, tá? Então é isso, pessoal. Essas foram aí algumas considerações bacanas sobre essa fala muito legal da Muriel Barbery. E, enfim, a gente se fala então no próximo vídeo do canal aqui, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.